Pessoal, boa noite. Desculpem o transtorno, mas em se tratando das tecnologias, tem as suas presepadas, as suas surpresas, né? E a gente sabe que quando a gente se propõe a trabalhar na seara do Cristo, a gente tem os imprevistos da vida. Então, desde já, eu peço desculpa e deixa eu me apresentar para vocês. Meu nome é Carolina, eu estou aqui representando o Grupo Espírita Raio de Luz, conhecido como Gerluz de Alto Araguaia, e é um imenso prazer estar aqui hoje. Estou muito feliz, vim a convite do Valdomiro. Ao meu lado aqui está meu esposo, Carlos Henrique, que é o meu companheiro de jornada. Estão ouvindo perfeitamente, Valdomiro? Só para eu ter certeza. Valdomiro? Bom, então, eu não tenho certeza se estão ouvindo, mas eu vou iniciar. Tem uma notificação do WhatsApp. Continue, está perfeito o áudio. Pode continuar. Ai, desculpa, é que estamos ouvindo, pode continuar. Tanto dificuldade que eu não tive certeza, tá? Desculpa. Então, dando início à nossa exposição doutrinária de hoje, eu acho que nos tempos de hoje em que nós estamos vivendo, nada do que dessa passagem dos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, o versículo de 1 a 10, especialmente no versículo 6, e eu vou ler o trechinho para vocês aqui, tá? Do versículo 6. Então, trêmulo e atônito, disse ele: Senhor, que queres que eu faça? Respondeu-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, aí te será dito o que deves fazer. Então, esse é o encontro de Paulo. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre Paulo. Esse apóstolo, nós o conhecemos como o apóstolo dos gentios. E a gente sabe, quem conhece a história de Paulo, a caminho na estrada de Damasco, onde ele está indo à procura de mais um perseguidor de Cristo, porque Paulo, ele era um perseguidor dos seguidores de Jesus Cristo. Então ele pergunta ao Senhor, no momento de seu encontro com Jesus na estrada de Damasco: Senhor, que queres que eu faça? Quando ele está a caminho de Damasco, ele está indo prender e provavelmente matar o líder das pregações sobre Jesus lá em Damasco. E quando Paulo saiu para perseguir o velho Ananias, ele estava atordoado pela morte da sua noiva, Abigail. E ele estava enfurecido com o Ananias, porque o Ananias foi o responsável por transformar Abigail em uma mulher cristã. Mas antes dele ir à procura de Ananias, ele havia sido responsável pelo apedrejamento até a morte de Estevão, que também foi um grande disseminador do Evangelho de Cristo. Então, Paulo ele foi um dos primeiros perseguidores dos discípulos, dos apóstolos de Cristo. E assim também como ele perseguiu Estevão, ele também prendeu Felipe, João, Pedro, e graças à intervenção do seu professor no Templo de Jerusalém, Gamaliel, ele os liberta. Mas o Estevão, que em certa vez na história do livro, é um livro lindo, psicografado pelo Chico, através do espírito Emmanuel, Paulo Estevão, lá relata
que antes desse encontro dele com Estevão, né, ele confrontou, nessa discussão, nesse confronto entre Estevão e Pedro, desse encontro, não foi nenhum confronto. Estevão, ele muito manso também de coração e um devotado ao Evangelho de Cristo, ele era muito sereno quando houve esse encontro dele com Estevão. E o Paulo, que no caso ainda era Saulo, não era Paulo, ele era conhecido como Saulo de Tarso, quis perseguir o Estevão e foi o responsável pelo apedrejamento dele. Mas depois de Estevão, Saulo começou uma perseguição com todos aqueles seguidores do carpinteiro nazareno, que ele dizia ser um mistificador, um feiticeiro. Então, todas as pessoas que seguiam Jesus naquela época, ele mandava prender, ele mandava torturar. Muitos cristãos, naquele tempo, fugiam de Jerusalém com medo de Saulo, né, que mais tarde é conhecido por todos nós como Paulo. Mas a frase, quando ele encontra Jesus a caminho de Damasco, quando Jesus se apresenta a ele e diz, nesse encontro dele com Jesus, né, Jesus diz a Saulo, 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 por que me persegues? Né? Por que ele perseguia tanto Jesus através dos seus disseminadores do evangelho? E Saulo responde com outra pergunta, quem sois? E naquele encontro que houve entre Saulo e Jesus Cristo, na estrada de Damasco, quando ele se depara com aquela luz forte, brilhante, porque Jesus apareceu naquele momento para Saulo com uma luz mais forte que o sol daquele dia. E Jesus responde a Saulo, eu sou Jesus. Então, naquele exato momento, o primeiro perseguidor dos cristãos entende que ele estava equivocado sobre o seu conhecimento. Naquele momento, ele entende que aqueles carpinteiros, aqueles homens galileus, ignorantes, né, que não conheciam muito bem, não sabiam interpretar muito bem o Evangelho do Cristo, não muito diferente de nós hoje em dia, eu vou falar um pouquinho mais à frente. Aqueles homens vindo de Nazaré, seguidores de Jesus, estavam certos. Naquele momento, Saulo, ofuscado, né, até cego, depois ficou cego, de tão era forte a luz que Jesus emanava naquele momento, que ele entendeu que Jesus era o Messias esperado. Não da forma como eles o aguardavam. Porque naquele tempo, quando aquele povo imaginava a vinda, a chegada do Messias, eles achavam que Jesus ia vir como um príncipe, um grande rei, um grande guerreiro, que ia confrontar através de lutas, né? Que era naqueles tempos era assim. Então, eles esperavam que Jesus Cristo viesse como um rei, que ia salvar todos eles, libertar todos eles, né? Mas Jesus veio como um simples carpinteiro, de uma forma que nem ele mesmo, Saulo, conhecedor das leis de Moisés, um estudioso das leis, porque quem conhece a história, o Saulo, ele era um estudioso, ele conhecia todas as leis. Na cabeça do Saulo, ele era ele era uma pessoa devotada completamente a Deus. A cabeça do Saulo, pelas leis que ele conhecia, estudou, que ele aprendeu desde criança, ele entendia que Deus era aquele Deus que punia, era aquele Deus que castigava. Então,
Era olho por olho, dente por dente. Então, quando Jesus veio e que mostrou que não era assim, que ele veio e trouxe aquele evangelho de amor, de mansuetude, né? Aquele evangelho para despertar, tirar aquele povo que seguiam rituais, que seguiam dogmas, preso a todas esses rituais, né? Essas coisas que ainda tem até hoje. Quando Saulo percebeu esse momento, então ali ele entendeu que realmente era um Messias, né? Jesus emanava, Jesus naquele momento envolveu Saulo. E aí ele entende que ele estava errado. E quando Saulo entende que ele cometeu um erro, que ele estava errado, né? O que acontece com a gente quando a gente comete um erro e a gente descobre que nós somos o errado? A gente entra naquele arrependimento, naquela amargura. Então, ali, eu imagino que um misto de emoções Saulo sentiu. Ele pensou em todas as pessoas que ele havia mandado matar, torturar, e todos aqueles que, ao sair da cidade dele, ele deixou preso também, sofrendo. Então, Saulo, quando ele olha para Jesus, ele treme. Aqui no Evangelho fala, Saulo treme e cai, desmonta, como qualquer um de nós faríamos. Mas ali, naquela experiência espiritual que Saulo estava experimentando, ele, tão devoto que ele era a Deus, ele pergunta a Jesus, Senhor, o que queres que eu faça? E ali Saulo faz a sua profissão de fé para o resto de seus dias, se tornando o apóstolo dos gentios. E eu acho que aqui cabe uma reflexão muito grande para os dias atuais. Eu digo que hoje, no mundo em que nós estamos, tudo que nós estamos vivenciando nos últimos dias, nós somos todos Saulos. Nós estamos todos na estrada de Damasco. E aqui é um momento crucial das nossas vidas, onde nós temos que analisar e perguntar, Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, o que queres de mim? Né? Então, cabe essa reflexão para esse momento que nós estamos vivendo. Estamos todos na estrada de Damasco. Somos todos Saulos nesse momento. Né? Porque é o momento em que estamos em uma encruzilhada. E mais à frente a gente vai descobrir o porquê que nós estamos nessa encruzilhada. Nós estamos todos perdidos. Estamos enroscados nesse emaranhamento que é a nossa vida. Hoje nós somos Saulo. Agora nós temos que descobrir o modo de fazer as coisas como Saulo, com todo o seu conhecimento e com toda a sua vivência, ali ele se deixou transformar. Ali Saulo se transformou em Paulo. E Saulo, Jesus respondeu para ele, né? Ele perguntou, Senhor, o que queres que eu faça? Jesus respondeu, entra na cidade. Eu, no lugar de Saulo, falei assim, mas como assim? Eu estou perguntando o que o senhor quer que eu faça, eu tenho que entrar na cidade, mas e aí? O que eu vou fazer lá dentro da cidade? Né? Mas ali, aquela experiência que ele estava vivenciando, a experiência espiritual, ali já começou um relacionamento de confiança. Então, Saulo não questionou. Ele fez o que Jesus pediu. Ele confiou e entrou na cidade. Mas antes, ele percebeu que ele estava cego. Ele não pediu para curar ele, sabendo que Jesus curava.
Santo. E quando Saulo entra na cidade, cansado, né? Ali ele tinha um objetivo, que era perseguir Ananias. E aí ele ficou perdido. O que eu vou fazer agora? Né? Eu vou entrar na cidade, mas e aí? E Saulo obedeceu, entrou na cidade, procurou uma amigo. E Jesus Cristo, muito sábio e muito... Jesus, ele aproveitava todas as oportunidades para fazer o bem, né? E para fazer com que as pessoas também percebessem a importância do relacionamento um com o outro. Então, Jesus, ele visita Ananias e diz a Ananias, Ananias, o Saulo está na cidade. Então, eu preciso que você... E ele está cego. Eu preciso que você vá até ele e o cure. Gente, se Jesus dissesse para mim que eu tenho que ir até a pessoa que queria me perseguir e me matar e ainda curá-la, eu não sei se eu iria. Mas Ananias, um grande conhecedor do Evangelho do Cristo, já tinha também estabelecido um relacionamento de extrema confiança entre ele e Jesus, obedeceu Jesus e foi até Saulo para curar Saulo de sua cegueira. Saulo ficou cego por 3 dias. E a importância da cegueira de Saulo cabe uma outra reflexão para o momento atual de hoje. Foi bom para o Saulo ficar cego por 3 dias, porque durante esse momento difícil em que Saulo estava vivenciando, para ele que era um homem do alto clero, ele que era um rabino, um conhecedor, um homem muito conhecido e respeitado na cidade dele. Então, para ele, naquela condição, naquele momento, se encontrar na forma que ele se encontrava, se remoendo de arrependimento, ele fez uma viagem interior, né? Ele refletiu no que ele era e o que ele iria se tornar, porque Saulo sabia da grandiosidade de tudo que estava à volta dele, do que estava acontecendo naquele momento. Então, Ananias foi até Saulo e o curou. Passado o tempo, né? Porque Saulo, para quem fez a leitura do livro, sabe que Saulo, ele foi procurar os amigos dele, ele foi contar o que aconteceu, e os amigos dele não acreditavam, achavam que ele estava atordoado, que ele estava ficando louco, né? Enfim, vou pular um pouco aqui da história. Então, nos próximos aproximadamente 30 anos da vida de Saulo, ele foi perseguido, ele foi dado muitas vezes como morto, ele foi expulso, ele foi preso, ele sofreu horrores, todo tipo de agressão. E muitas das agressões que ele sofreu eram as agressões que ele fazia os perseguidores de Jesus, os seguidores de Jesus sofrer. Saulo, já como Paulo, transformado, se tornou um apóstolo de Cristo, cansado de tanta perseguição e tortura, né? Ele se encontrou um dia, uma noite, ao relento, porque ele dormia nas cavernas, ele dormia na estrada durante a sua peregrinação, né? Então, em uma noite em que Saulo estava muito abatido, ele não aguentava mais tanta perseguição, né, tanta tortura. E ele pôs-se a chorar nesse dia, nessa noite. Pôs-se a chorar, entrou no sono profundo, sonhou várias coisas diferentes do que ele estava acostumado. De repente, quando Saulo desperta, eis que aparece uma pessoa, uma figura ilustre na sua vida e muito importante, né? Todos nós temos uma pessoa importante nas nossas vidas, né? Uma pessoa que nos inspira, que está conosco sempre, nos levantando. Saulo também tinha. E o nome dela era Abigail. Até falei um pouquinho antes aqui.
E a Abigail, quando aparece para Paulo, ela está junto com Estevão, porque o Estevão era seu irmão, Gesiel, que até ele se tornar Estevão tem uma história lá atrás que eu não vou contar um pouquinho aqui para não prolongar. A Abigail, ela era uma mulher muito cristã, muito doce, e que momentos antes do seu desencarne, ela contou para Saulo, né, já quase agonizante, quando Saulo visita ela e ela está já quase desencarnando, ela olha para Saulo, ela faz um esforço tremendo e olha para ele e diz para ela que Jesus o amava muito e que tinha muita esperança nele. A Abigail, ela já tinha uma percepção da grandiosidade, da importância que Saulo tinha para Cristo. Todos nós somos importantes para Cristo. Mas Jesus, mesmo sabendo como Saulo era e tudo que ele fez, Jesus sabia da grandiosidade de Paulo, do quanto ele trabalharia em favor à sua obra. Então, ela disse a ele que Jesus o amava muito e que tinha muita esperança e que ela e o irmão, Gesiel, no caso Estevão, iriam auxiliá-lo de onde ele estivesse, do plano espiritual. Mas para que a obra se concretizasse, para que a missão de Paulo se concretizasse, era preciso que ela saísse de cena. Então, ela teria que desencarnar. Então, quando Abigail e Estevão aparecem por ele, Abigail diz para ele assim: que é isso, Saulo? Por que choras? Estaria desalentado quando a tarefa apenas começa? Então, Saulo, né, quando a gente acha que a nossa tarefa está árdua demais e que a gente já fez muito, ao contrário, nós ainda não fizemos nada, é só o começo. Então, Abigail disse para ele: estarias desalentado quando a tarefa apenas começa? E depois, Abigail conversa bastante com Saulo, ela fala sobre a fé, ela fala sobre o amor, ela fala do amor de Cristo, ela fala coisas lindas para Saulo e Estevão também. Mas a Abigail, ela deixou 4 lições para Saulo concluir a sua missão neste planeta. Ela disse para ele: ama, trabalha, espera e perdoa. Ama, trabalha, espera e perdoa. Às vezes a gente acha que não tem uma receita de bolo, tá aí uma receita de bolo para nós. Ama, trabalha, espera e perdoa. Amor. Mas como amar até os nossos inimigos? Lição difícil, mas possível quando praticamos. Esse amor que Abigail fala para Paulo, a gente remete ao amor que a gente tem a Deus, né? Que é um dos seus, é o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Mas quando a gente fala de amor, é amar o nosso próximo. Como que a gente ama a Deus? Amando através de todas as coisas. Se eu amo o meu próximo, eu estou amando a Deus. Se eu amo os animais, eu estou amando a Deus. Se eu amo a natureza, eu estou amando a Deus. Porque Deus, essa força maior, causa primária de todas as coisas, né? Essa energia que nos alimenta, é o responsável por nós estarmos aqui. Então, quando a gente ama o nosso próximo, quando a gente ama toda a sua criação, automaticamente nós estamos amando a Deus. Então, era esse amor que Abigail queria transmitir para Saulo naquele momento, e é isso que Deus quer de todos nós, que nós amemos uns aos outros, porque assim nós estaremos o amando. E quando eu falei aqui dos nossos inimigos, eu até me adiantei. É fácil a gente amar, por exemplo, filho,
uma mãe, um pai, o esposo ou a esposa. É muito simples a gente amar, né? É fácil. O difícil é a gente amar os nossos inimigos. O difícil é a gente amar os nossos adversários. Né? Mas no Evangelho, segundo o Espiritismo, tem uma passagem onde ela, resumidamente, diz que só de você não desejar o mal ao teu próximo, né, você já está no caminho. Você já está no caminho para transformar aquela amargura, às vezes aquele ódio, em amor. Então, a lição do amor é amar uns aos outros, amar todas as coisas existentes nesse mundo e amar os nossos inimigos. Ou apenas o comecinho, não desejar o mal a ele, não fazer o mal que ele tenha feito a você. Porque aqui você já está caminhando para que esse amor aconteça. A segunda lição de Abigail, trabalha. Mas esse trabalho não é só aquele trabalho em que nós saímos da nossa casa num determinado horário todos os dias, um trabalho que nos sustenta, né? Que nos dá o sustento material. Não é só esse trabalho que está se referindo. É o trabalho na seara do Cristo. Porque quando a gente se dispõe a trabalhar no Cristo, a gente se fortalece. E quando a gente se dispõe a trabalhar para o Cristo, a gente passa por inúmeras provações, por algumas dores, né? Mas se a gente trabalha na seara do Cristo, com a nossa alma, com todo o nosso amor, com toda a nossa dedicação, a gente se fortalece. A gente estabelece um vínculo com Jesus, um relacionamento de confiança, assim como Saulo, naquele momento em que ele encontra com Jesus na estrada de Damasco. E quando a gente coloca a nossa alma naquilo que a gente faz, a gente consegue fazer uma obra grandiosa. O nosso trabalho é imenso, a nossa alma enobrece, a gente cresce. Mas quando a gente se dispõe a trabalhar na seara do Cristo e nós não colocamos a nossa alma, quando a nossa alma é pequenininha, ou quando a gente coloca pouco amor naquilo que a gente faz, aí a gente tem muitas dificuldades. Eu vou falar assim do nosso trabalho no Espiritismo. Todos nós já passamos por isso e passaremos ainda, né? Quantas vezes a gente fala assim, não, eu não quero mais, eu não vou trabalhar mais no centro espírita, não quero mais saber de espiritismo, vou sair, não quero mais. Aí, mas quando você se dedica fielmente, quando você coloca a sua alma, você se entrega de corpo e alma a essa doutrina maravilhosa, é passageiro. Logo, passa uns minutinhos, a gente, não, eu vou. Hoje eu vou. Né? E aí, tudo passa, tudo flui, tudo vai, tudo anda. Então, quando Paulo entregou a sua alma à seara do Cristo, ao trabalho do Cristo, ele entregou com 100% de convicção, de confiança no Evangelho do Senhor. E é isso que o Cristo quer de nós. Então, para que nós possamos estabelecer esse vínculo de confiança, porque a gente confia em Jesus, mas será, aliás, Jesus confia na gente, mas será que a gente confia 100%? Né? Então, a gente tem que analisar, será que eu estou colocando a minha alma no trabalho, na seara do Cristo, para me fortalecer? Quando a gente se fortalece, nada nos atinge. Nada nos atinge. Porque o trabalho, ele está na gente, não é a gente que está no trabalho. Vou dar um exemplo assim, se a Casa Espírita hoje, Gerluz,
se ela não existir mais, né? Como muitas das igrejas de Paulo, não existe mais. Se a gente for fazer uma pesquisa histórica, não existe nenhuma igreja. A igreja de Corinto não existe. Mas a obra de Paulo vive até hoje. Por quê? Porque o trabalho estava nele. E assim é como com a gente também. Se hoje eu não tenho a casa espírita, que é o que nós estamos vivenciando, muitas casas espíritas fechadas, nós não podemos deixar que a obra, que o Evangelho do Cristo seja esquecido. Porque nós carregamos dentro de nós o Evangelho. E nós temos esse potencial de disseminar o Evangelho do Cristo, sem depender de uma casa feita de tijolos. Se eu tenho essa convicção de que eu estou trabalhando com o meu amor, com a minha alma na seara do Senhor, eu consigo trabalhar sem a necessidade de estar dentro de uma casa. Está comigo. E graças a Deus, né? A gente, através das tecnologias que são colocadas neste mundo, a gente consegue hoje através da internet, dessa ferramenta, eu estou conseguindo fazer um pouquinho que seja da minha parte. Vou dar um exemplo aqui de um pássaro. Um passarinho, quando o que ele faz? Se entristece? Ele chora? Ele desiste? Não. Ele vai lá e constrói o ninho de novo. E se vier uma outra tempestade e derrubar o ninho dele, ele vai voltar a fazer o ninho dele novamente. Então, que nós sejamos como os passarinhos. Quando vier as dificuldades e as tempestades da vida e quiserem nos destruir, nós podemos até cair. Mas destruir, se nós estamos firmes na seara do Cristo, nós levantaremos e recomeçaremos. A quarta lição, a terceira lição de Abigail para com Saulo é esperar. Espera. O que muitas das vezes nós não temos paciência, né? Às vezes a gente quer as coisas para ontem. Às vezes a gente quer alcançar já assim, nossa, eu quero ser um espírito por amanhã. Quem não quer? Mas Abigail diz, porque a alma deve estar pronta ao atender o programa divino. Em qualquer circunstâncias, livre de caprichos pessoais. Então, nós temos que trabalhar e esperar. E quando nós estivermos livres dos nossos caprichos, é que nós seremos atendidos como nós queremos. Porque aí nós teremos o entendimento dos propósitos de Deus. Perdoa, a quarta lição de Abigail. Uma das mais difíceis tarefas que nós temos para exercer neste momento. Perdoar. Né? Qualquer ser humano tem essa dificuldade de perdoar. E não adianta falar que não, porque tem. Reconcilia-te com os teus adversários. Então, se Jesus Cristo hoje viesse aqui, materializado neste mundo, e a gente perguntasse para ele assim, Senhor, o que queres que eu faça? Ele ia virar para todo mundo e falar assim, ó, a primeira coisa que vocês vão fazer é reconciliar com os teus adversários. Porque, gente, como que nós queremos
enobrecer a nossa alma, elevar o nosso espírito, se a gente não consegue conviver, às vezes, nem com os nossos familiares? Então, reconcilia-te com os teus adversários enquanto estamos aqui. Para que protelar? Às vezes a gente fala assim, não, eu vou deixar para uma próxima encarnação, né? Está muito difícil. Aí vem a próxima encarnação. O dito cujo ou a dita cuja vem como esposa, ou como esposa, ou como filho, ou como filha, e vive aquela guerra a encarnação inteira. Volta novamente, numa próxima encarnação, com aquele mesmo ser que você não reconciliou. A gente fica nesse círculo vicioso, né? Não, vamos deixar para a próxima encarnação. Por quê? Porque é cômodo para nós. Ah, não quero perdoar agora. Então, a primeira lição que nós devemos nos esforçarmos para realizar hoje é reconciliar com os nossos adversários. Então, vamos aproveitar esse momento em que a gente está mais em casa, em que a gente se desligou um pouco desse mundo turbulento em que nós estávamos, né, perdidos, nos deixando levar pelo materialismo, pelas ideologias que ainda nós carregamos e trazemos lá dos nossos antepassados. E vamos compreender os nossos familiares. Como diz o Haroldo, numa palestra que eu assisti, não precisa entender. Só compreenda. Só não precisa nem concordar, só respeite ali. Faça as pazes. Já é o primeiro passo. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, nós até estamos estudando, quem do GELU estiver aí nos assistindo, fazer parte do nosso estudo, nós estamos estudando sobre o perdão. E lá no Evangelho diz que nós devemos estar aqui aberto. Que nós devemos, que o perdão consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. E entrou uma questão, foi até interessante, em que eu falei assim, gente, aqui no Evangelho está muito claro que nós devemos esquecer as ofensas. Aí todo mundo falou, mas não tem como esquecer, como que você esquece uma ofensa, né? A gente sempre vai lembrar daquilo, mesmo que a gente não queira, mesmo que a gente perdoe a pessoa. E realmente, nós não estamos ainda num patamar de evolução tão, né, puro para a gente esquecer as ofensas. Esquecer, às vezes, realmente a gente não consegue, mas a gente consegue abrandar. A gente se esforça para não lembrar. Esquecer é difícil, mas você só lembra se você fizer uma busca lá no seu subconsciente, lá no seu consciente, daquela mágoa que às vezes uma pessoa, às vezes uma mágoa cometida por alguém que a gente ama, que a gente goste muito. Porque é ruim quando alguém que a gente ama muito nos magoa. Mas aqui fala que é necessário esquecer, porque só assim nós nos tornamos brandos de coração. Só assim nos tornamos mansos de coração. Mas nós estamos no caminho. Um dia a gente consegue. Hoje, talvez esquecer não seja possível. Mas só da gente não ficar remoendo aquele sentimento já é um passo para o perdão. Então, essa é uma das grandes lições que o Evangelho nos traz. Perdoar. E uma das mais difíceis. E perdoar não só aquelas pessoas que nós convivemos, mas também aquelas pessoas que nós não convivemos e que nos feriu muito. Como dizer, por exemplo, para uma mãe perdoar o assassino de um filho? É muito difícil. É muito doloroso. Mas quando a gente tem o Evangelho do Cristo dentro de nós, a gente se esforça. Quando a gente tem o conhecimento, a gente se esforça. Hoje, nesse momento em que nós estamos vivendo, o convite é: sinta o Evangelho do Cristo, vivencie
o Evangelho do Cristo. O que nós precisamos hoje é ir lá na fonte, beber da água. Porque Saulo, no encontro dele com Jesus na estrada de Damasco, Saulo, ele bebeu direto da fonte. Mas a gente também pode beber direto da fonte. No Evangelho do Cristo. Nós temos essa oportunidade diariamente. Deus nos dá a oportunidade de amar, de trabalhar, de esperar com paciência, compreensão, resiliência e de perdoar. Se eu não estou conseguindo perdoar agora, ore pelo seu adversário. Deseje o bem, faça o bem. Que assim, um dia esse perdão acontecerá. Tenha certeza disso. Ô, Valdomiro, como que tá meu tempo? Eu não marquei. Eu acho que é 8 horas. Já são 8. 19 horas. Valdomiro, será que ele tá me ouvindo? Bom, meus irmãos, mas a mensagem de hoje, né, como aconteceu esses problemas técnicos, a mensagem de hoje é essa, é uma reflexão. O que eu gostaria de passar a todos vocês é para vocês se perguntarem, quando vocês forem dormir hoje, coloquem a cabeça de vocês no travesseiro, silenciem seus corações e faça a pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Que eu tenho certeza que a resposta virá. Faça uma reflexão interna. Quem você é, quem eu sou, se descubra. Descubra quem você é de fato. Porque quando nós formos ao encontro do Cristo, Ele não vai perguntar quem eu sou. Ele vai perguntar o que tudo aquilo para o que eu contribuí com a seara do Cristo, em que aquilo me transformou. Porque se ele me perguntar quem eu sou, eu vou responder o meu nome, né? Vou dizer quais são as minhas qualidades, os meus defeitos, a minha profissão. Dizer para ele o que eu fiz. Sim. Não é o que você fez. É o que você fez, em que te formou. Essa reflexão. Não. E se pergunte, descubra quem eu sou de verdade. Vai lá na sua essência. Então, essa é a reflexão que eu quero deixar para essa noite. Eu acho que o tempo já está em cima, né, Valdomiro? Fique à vontade, Carolina. Se você já concluiu, nós podemos encerrar, mas fique à vontade. Já? Sou eu que vai fazer a oração? Eu vou pedir para a nossa irmã Valéria nos acompanhar nas vibrações, aí você pode fazer a oração também de encerramento, tá bom? Deixa eu convidá-la aqui. Só um minutinho. Antes, porém, eu quero agradecer mais uma vez a Carol e o Carlos Henrique. No início não tivemos como apresentar adequadamente, por causa dos atropelos da tecnologia, mas a Carolina é presidente do GERLUZ, Grupo Espírita Raios de Luz, né? De Alto Araguaia. E o Carlos Henrique é o seu esposo. E a Valéria hoje está na Casa Espírita Eurípides Barçanufo. Então, nós estamos aqui representando 3 casas espíritas diferentes, cada um desenvolvendo aí a sua atividade. Então, a nossa irmã Valéria vai fazer a vibração, e depois da vibração você pode fazer a oração de encerramento. Pode ser, Carol? Sim? Valdomiro cortou, eu quase não entendi.
Certo. A Valéria vai fazer, eu estava te apresentando, agora a Valéria vai fazer as vibrações, tá ok? Pode fazer, Valéria. Tá, eu faço a prece? Isso. Em completa serenidade e em contato com o Divino Mestre e com seus mensageiros, vamos vibrar em benefício de todos os necessitados, pela paz em todo o planeta, para que todos possam governar com justiça, amor e caridade. Pelo presidente do nosso Brasil, que o anjo Ismael possa alcançar seus corações, seu coração e de seus assessores, envolvendo a todos com muito amor e luz. Pelos espíritos encarnados na Terra, para todas as espécies de doenças, pelos hospitais e por todos aqueles que estão longe do recurso de médico, pela velhice desamparada, pelas crianças órfãs e abandonadas, por todos os que dormem nas ruas, sem lar e sem amizade. Vibramos pelos espíritos desencarnados, do umbral, das trevas e, em particular, pelos suicidas, para que possam ter novamente a bênção de uma nova encarnação, para a redenção de seus espíritos. Vibremos também pela confraternização religiosa no Brasil e em todo o nosso planeta, para que todos possam raciocinar e sentir que somos todos irmãos. Pelos lares desajustados da terra, para que em breve possam se guiar pelos códigos do Evangelho. Pelos lares de nossos familiares, dos vizinhos, dos nossos companheiros de trabalho. Pelos nossos próprios lares, o lugar onde refazemos as nossas energias, onde estudamos nossa doutrina e onde convivemos com aqueles que temos as nossas maiores dívidas, pedindo a Jesus que entre pela porta principal, levando alegria, saúde e compreensão para todos. Por nós mesmos, para que possamos pensar todos os dias que somos cristãos e que precisamos ser bons trabalhadores na seara do Mestre. Agradecemos, Mestre Jesus, agradecemos, benfeitores amigos, e que assim seja. Caroline, fique à vontade para fazer a oração. Fazer a oração e sua despedida, suas considerações finais. Fique à vontade para fazer a oração. Senhor, neste momento, envolvidos pelas energias vindas de Ti, agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez em Teu nome. Agradecemos, Senhor, pelas bênçãos diárias. E Jesus, esteja sempre conosco, nos guiando nessa difícil tarefa. E que Deus nos proteja a cada dia. Que assim seja, graças a Deus. Então, desejamos mais uma vez agradecer a todos os irmãos que estiveram presentes, que participaram conosco dessa atividade. Agradecemos a Carolina e ao Carlos Henrique. E fique à vontade para suas despedidas, Carolina. Eu agradeço, Valdomiro, a oportunidade. Agradeço a todos que ficaram aqui conosco, que tiveram paciência de esperar. Mais uma vez peço desculpas pelos problemas técnicos que nós tivemos. E estamos aí, abertos, firmes, contribuindo com o trabalho de Cristo.
Tenham todos uma boa noite. Boa noite. Em nome do grupo do Centro Espírita Anália Franco, agradecemos a você e no seu nome a todos os trabalhadores do Gerluz de Alto Araguaia. Carlos Henrique, um abração. Fiquem com Deus. Um abraço a todos. Valéria, obrigado. No seu nome também, um abraço a todos lá da Casa Espírita Eurípides Barçanufo. E obrigado pela sua participação, tá bom? Eu que agradeço. E aos demais, já deixo aqui o convite para nosso estudo segunda-feira, às 19h30, pelo Microsoft Teams. Não se esqueçam. Fiquem com Deus, um abraço e estamos desconectando nesse momento.